O vereador e pré-candidato do PTB à prefeitura diz acreditar em perseguição política. De acordo com o vereador, então, a promotoria de Carmo do Rio Claro está agindo com parcialidade? De forma totalmente parcial vem agindo, e não só agora, já vem demonstrando isso de outras ações que vem tomando. A partir do momento que em 2009 nós tivemos, desde a votação de um projeto, que era para a criação de um cargo de confiança, e o Ministério, alguns vereadores chegaram a falar que o Ministério Público estava querendo que criasse esse cargo relacionado ao PROCON. E naquele momento o PROCON não estava funcionando, eu entendi que não deveria criar aquele cargo de confiança e falei. E os vereadores insistindo que o Ministério Público queria que criasse. E eu mencionei, o Ministério Público não vota na Câmara. Nós não somos obrigados a seguir as opiniões dele. Temos que votar com nossa consciência, e eu consegui que nós revogássemos, não aprovássemos essa criação desse cargo de confiança. A partir desse momento eu percebi uma perseguição sistemática do nosso promotor contra a minha pessoa. Vou dar um exemplo para vocês que demonstra que ele também é ser humano e que ele erra. E demonstra essa parcialidade dele. Tivemos em 2009 um procedimento instaurado por ele, a partir de uma reclamação do PMDB, totalmente descabido, procedimento criminal, que tinha a finalidade de macular a minha imagem, tentar desmoralizar eu como vereador e como presidente da Câmara. Em relação a isso, fui no tribunal em Belo Horizonte e fui com recursos próprios, apesar de estar sendo questionado como presidente da Câmara, fui com recursos próprios a Belo Horizonte e conseguimos uma liminar, e depois foi confirmada por unanimidade por todos os desembargadores que julgaram aquele feito, que a inocência minha era evidente. Inclusive o desembargador consignou, o relator consignou no acordo, dando um corretivo no Ministério Público, dizendo que era evidente a minha inocência e que nunca houve crime do procedimento que ele estava investigando. Mandou arquivar, porque é tão absurdo que sequer tinha possibilidade de haver alguma irregularidade, porque no início, na investigação, o correto quando há indícios de irregularidade, o correto é investigar. No final, na dúvida, absolve. Mas no início, o correto é investigar quando tem irregularidades. Só que esse caso era tão absurdo, era tão nítido o propósito de macular a nossa imagem tão somente, que o tribunal, que é quem diz o direito, que quem dá a última palavra na nossa democracia, mandou o Ministério Público, que não faz parte de nenhum de nossos poderes, mandou o Ministério Público arquivar o feito. Então, nós percebemos essa perseguição, essa parcialidade, inclusive no próprio procedimento agora. Assim como ele estava errado antes, nós vamos demonstrar que ele também está errado agora. Mas demonstra parcialidade por quê? A resolução que aprova, que ele está questionando, que aprova as diárias, autoriza, ela não é de agora, ela é de 2003. Então, se ele está questionando, um dos questionamentos dele é que teria que ser provado por lei e não por resolução. Então, a partir do momento que ele tomou ciência que essa resolução é de 2003, ele teria que investigar, sim, e indicar para todos os vereadores que devolvam as diárias desde 2003. Ou será que é tão ingênuo a ponto de achar que só agora em 2009 que houve gasto com diárias? E está questionando só 2009 e 2010. Como eu falei, o período que eu estava como presidente da Câmara, e obviamente gastei mais que os outros vereadores, porque tinha atribuições a mais. E não está questionando a partir de 2011. Será que ele entende que a partir de 2011 acabou as viagens? Acabou essas idas dos vereadores buscando aprimoramento de conhecimento, buscando recursos? Então isso não existiu. Isso demonstra que a parcialidade dele é nítida. Mais um detalhe também que demonstra a parcialidade dele nas ações. Nós tivemos o questionamento do Ministério Público ano passado. Ele segurou o procedimento 7 meses, mais de 7 meses aproximadamente, deixou para divulgar só agora na época das eleições. Isso demonstra a parcialidade. Isso é tão grave a questão que ele está mostrando, que é desperdício de dinheiro público, ele teria que agir de forma mais rápida, ou será que o Ministério Público é tão lento dessa forma, para segurar 7 meses de procedimento? Isso demonstra, Jonas, e gostaria de deixar claro para a população, que é uma atitude eleitoreira, a fim de prejudicar, de afetar o pleito eleitoral, porque ele sabe que nós já nos colocamos como pré-candidatos a prefeito, e sou um pré-candidato que não é do interesse dele. Toda a população sabe, não vou dizer o nome, mas eu sei que o telespectador vai saber quem que é, que o Ministério Público tem um candidato que é favorito dele e está agindo para beneficiar esse candidato. Perguntado sobre as viagens que fez de acordo com a promotoria sem interesse público, o vereador rebateu a acusação. Eu acho que não tem interesse público as viagens que ele faz como promotor, deixando o Carmo do Rio Claro e cooperar com a comarca de Passos, quando Passos tem vários promotores e Carmo do Rio Claro que precisa de um promotor atuante sempre. Deixa aqui nossa população e vai lá. Eu entendo que isso não tem interesse público.
Agora, em relação... E essa é questão de posicionamento. Ele entende que as dele têm interesse público e que as nossas não. Eu entendo que as viagens que fiz têm interesse público e que, no caso, as deles não teria. Ele esquece que, quando aponta um dedo, tem 3 apontados para nós. Nós teríamos que ter mais responsabilidade nesses atos e não jogar ao vento pessoas que têm trabalhado com afinco e dedicação à população de Carmo do Rio Claro. A recomendação da promotoria é para devolver o dinheiro, então o senhor não vai devolver. O correto, como eu falei, não seria nem devolver, seria restituir, porque os gastos já foram realizados. Eu entendo que eu não fiz nenhum gasto irregular, não vou restituir a título de penalidade, título de penalização, não vou restituir nenhum gasto e faço até um desafio ao Ministério Público, um desafio social. Se ele quiser, a título social de doação, escolher uma entidade, qualquer entidade da escolha dele aqui de Carmo do Rio Claro, e doar o valor que ele recebe como diárias para o Ministério Público, doar para uma entidade, eu também, o valor que eu gastei nas diárias, o mesmo valor correspondente, também faço essa doação, a título social, e está aí o desafio lançado. Mas independentemente dele aceitar esse desafio, dele doar esse valor referente às diárias dele e eu doar também o referente às minhas, independente desse desafio, eu peço para o Ministério Público e faço questão que ele entre com processo na Justiça, como ele falou que vai entrar, para que eu possa provar por A mais B que eu não realizei nenhum gasto de forma irregular. E vamos provar, assim como provamos em 2009, mais uma vez o Ministério Público está agindo de forma parcial. Procurado por nossa reportagem, o promotor Cristiano Cassiolato disse por telefone que o Ministério Público se baseou em precedentes aqui da cidade para sugerir a restituição desses valores aos cofres públicos e que outras pessoas já foram sentenciadas por esse motivo. O promotor disse ainda que qualquer dúvida sobre o caso, o Ministério Público está à disposição de qualquer cidadão para esclarecimentos.